faz-me um vaso novo, preciso de um renovo. Boa tarde mais uma vez, meus irmãos. Agora nós vamos ao momento de meditarmos na preciosa, maravilhosa e poderosa palavra do Senhor. Queria convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 22. Um texto curto, dá para a gente ler novamente, os que chegaram depois aí na nossa transmissão, para poder acompanhar o texto. Essa tarde nós vamos ler pelo menos mais uma vez esse texto, à medida que nós formos meditando, versículo a versículo, sobre o que esse texto tem para a nossa reflexão. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 22, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus queridos, hoje nós encerramos a nossa série de mensagens sobre os encontros com Jesus. Falamos durante o mês de janeiro e fevereiro sobre alguns encontros marcantes que mudaram a vida de muitas pessoas, como a mulher samaritana, Lázaro. Falamos também do encontro de Jesus com Jairo, com a mulher do fluxo de sangue, o encontro de Jesus com Nicodemos, enfim. Falamos de alguns encontros importantes que estão registrados na palavra do Senhor. E hoje, encerrando a nossa série de mensagens, nós falaremos do encontro que o jovem rico teve com Jesus. Diferentemente dos outros encontros que nós falamos aqui, o encontro do jovem rico com Jesus terminou de uma forma, digamos, trágica. Não como nós esperaríamos que aquele encontro terminasse, não com uma mudança e uma conversão daquele homem, mas terminou de modo, de certa forma, trágico. Os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, como vocês sabem, escritos para públicos e com propósitos diferentes, os três tratam desse encontro. Os três falam sobre este encontro. Os três escritores da palavra inspirada do Senhor, eles acharam por bem registrar esse encontro. Isso mostra para nós que é um encontro importante, apesar de não ter havido a transformação, a conversão daquele homem, mas é um encontro que fala muito aos nossos corações e tem falado ao coração da igreja desde quando foi escrito, desde a igreja primitiva. Então, nessa tarde, eu queria convidar você a meditar comigo sobre esta passagem, a entender o que esse texto nos ensina, o que os comportamentos e as características do jovem rico nos ensinam, trazem para nós como alerta. E também, claro, vamos meditar no que Jesus disse para aquele jovem, qual era o pecado daquele jovem. Então, nessa tarde, eu convido você a permanecer com sua Bíblia aberta. Nós vamos expondo versículo a versículo, tentando captar de cada versículo o ensinamento que Jesus traz para nós nesse texto. Primeira coisa que nós percebemos logo de cara ao ler os três relatos de Mateus 19, Lucas 18 e aqui em Marcos capítulo 10, duas características do jovem rico ficam bem claras, bem expostas. Primeiro, de que ele é um jovem, e segundo, de que ele era um homem rico, isso fica bem claro.
Tanto que quando citamos esse texto, logo lembramos que esta é a passagem do jovem rico. Mas nessa tarde, eu queria lhe convidar a meditar comigo, a tentar aprender aqui outras características desse jovem e o que levou este jovem a, mesmo tendo um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele rejeitar a mensagem e a palavra do Senhor. Para isso, nós vamos analisar, meditar versículo a versículo. Primeiro, no versículo 17, nós vamos ver algumas outras características desse homem, além de que ele era um jovem de muitas propriedades, um jovem muito rico. Lucas chega a dizer que ele é riquíssimo, mas nós vamos ver algumas outras características que impediram, que levaram esse homem a tomar essa decisão de rejeitar a palavra do Senhor Jesus. O versículo 17 diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Apenas até aí. O texto diz que Jesus estava a caminho e um certo homem, correu ao encontro de Jesus. Qualquer pessoa que estivesse contemplando aquela cena poderia pensar: olha, esse homem realmente tem uma sede pelo Senhor. Esse homem realmente tem desejo de encontrar o Senhor. Qualquer um que visse aquilo, esse desejo ficaria aparente. Aquele desejo do homem de encontrar Jesus era claramente visto por qualquer um que contemplasse aquela cena. E nós, lendo apenas esse versículo. Mas no decorrer do texto, nós vamos ver que a primeira característica desse homem é que o desejo que ele tinha pelo Senhor era apenas um desejo aparente. Era apenas um desejo exterior. Ele demonstrou algum desejo pelo Senhor. Mas nós vamos ver nessa história que o desejo dele era apenas aparente, era algo apenas da boca para fora, digamos assim. Continuando, nós vamos encontrar mais uma característica desse homem. A primeira, que ele tinha um aparente desejo pelo Senhor, porque ele correu ao encontro do Senhor. A segunda característica, continuando ainda no versículo 17, quando diz que o homem correndo ao seu encontro e ajoelhando-se. Aquele homem ajoelhou-se diante de Jesus. E naquela época, para um judeu, e aquele homem era um judeu, alguns historiadores chegam a dizer que provavelmente ele era alguém da sinagoga, um saduceu que estava no sinédrio também. Ele chega a dizer que esse homem era um homem muito religioso, um judeu que conhecia a palavra. Então ele se ajoelhou. E naquela época só era admitido que um homem se ajoelhasse diante de Deus. Mas esse homem correu e ajoelhou-se diante de Jesus. Aí nós vemos uma adoração, uma certa religiosidade, uma piedade daquele homem, mas uma piedade que nós vamos ver que era apenas exterior. Então, a segunda característica que nós vemos no versículo 17 é que a religiosidade daquele homem era apenas exterior. Ele demonstrou uma atitude de adoração, como se reconhecesse que Jesus fosse Deus. Mas no decorrer do texto nós vamos ver que não era isso que ele tinha no seu coração. Então, a segunda característica que nós vemos no versículo 17 sobre o jovem rico é que ele tinha uma religiosidade apenas exterior, apenas exteriorizada. O seu interior não refletia aquilo que estava sendo mostrado no seu exterior. E a terceira característica do jovem rico, ainda no versículo 17, diz assim, continuando o texto: ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui nessa pergunta do jovem rico, nós vemos a terceira característica dele. Perceba que ele usa o verbo herdar. O que farei para herdar a vida eterna? E o uso do verbo herdar está correto, está perfeito, porque nós herdamos a vida eterna do Senhor. A salvação é algo que nós herdamos de Jesus Cristo. É algo que de graça Deus nos deu. Então, com este verbo que ele usou, o verbo herdar,
está tudo perfeito. O problema na pergunta do jovem rico está na primeira parte da pergunta. Quando ele diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A má compreensão, a má concepção que ele tem sobre a salvação está declarada quando ele pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. Isso nos mostra que esse homem ele tinha uma concepção errada acerca da salvação. Porque herdar, quem herda alguma coisa, quem é herdeiro de alguma coisa, não precisa fazer nada para receber a sua herança. Um filho, ele herda algo do seu pai, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Então, o verbo herdar está correto, é isso mesmo, nós herdamos do Senhor a vida eterna. Mas nós não podemos fazer nada para herdar a vida eterna. Porque nada que nós fazemos é capaz de nos garantir a vida eterna. Porque a vida eterna é uma herança que nós recebemos do Senhor. Não porque nós fazemos nada, mas porque nós somos filhos do Senhor. Então esse jovem, além dele ter uma religiosidade exteriorizada, além dele ter um apenas aparente desejo pelo Senhor, ele tinha também uma concepção errada acerca da salvação. Por isso ele chegou ao Senhor e perguntou o que fazer para herdar a vida eterna. Meus queridos, há algum tempo, eu, com intuitos, digamos, acadêmicos, eu fiz uma pesquisa. Procurei 20 amigos, 20 pessoas cristãs de igrejas evangélicas e fiz a seguinte pergunta. Meu querido, como ser salvo? Não perguntei nem fazer para não incentivar ninguém a dizer alguma coisa. Perguntei como ser salvo. E a resposta me surpreendeu, apesar de eu já esperar algo como isso. 16 das 20 pessoas que eu perguntei, 16 das 20 sequer citaram o nome de Jesus Cristo como um caminho pelo qual nós somos salvos. 16 pessoas sequer lembraram de que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E as respostas foram mais ou menos assim: eu preciso trabalhar mais na obra do Senhor para ser salvo. Outro disse que eu já toco na igreja, eu já sou um ministro de louvor, mas eu preciso evangelizar mais as pessoas. E alguns disseram que precisavam ir mais à igreja. Mas o que eu queria trazer é que muitas pessoas, nos dias atuais também, e dentro das igrejas, têm uma concepção errada também acerca da salvação. E acham que podem fazer alguma coisa para ser salvos. Mas nós não podemos fazer nada para ser salvos, porque a salvação é mediante a graça de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2 deixa isso bem claro, Efésios 2:8, quando Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo deixa claro que a salvação ela não é baseada em obra alguma, senão apenas e exclusivamente na obra que Jesus Cristo realizou na cruz por cada um de nós. Mas aí talvez você esteja pensando, então eu posso viver de qualquer jeito, porque Jesus já me salvou, eu não preciso fazer boas obras, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso evangelizar, eu não preciso buscar a santificação. Não, não é isso. Paulo, inclusive, completando no versículo 9, Efésios 2:8 e 9, ele vai tratar qual o lugar das obras na nossa caminhada cristã. Quando no versículo 9 ele diz assim, que nós somos feitura dele, criados para as boas obras, preparadas por Deus
de antemão, quer dizer, já haviam sido preparadas por Deus, para que nós andássemos nela. Então as boas obras não têm nada a ver com a nossa salvação. Nós não somos salvos por causa das boas obras. Mas Efésios 2:9 deixa claro que as boas obras foram feitas por Deus para que nós andássemos nela. Então as obras não dizem respeito à nossa salvação, mas ao nosso caminhar com Cristo enquanto estivermos aqui na terra. Então nós precisamos compreender isso, meus amados, nós não podemos fazer nada para ser salvos. Nós somos salvos em Cristo Jesus, pela graça mediante a fé. Mas nós também precisamos das obras, das boas obras, para caminhar aqui, porque foi o Senhor quem preparou para nós. Não relacionada à salvação, mas relacionada ao caminhar cristão. Então, eram essas três características que o versículo 17 deixa claro acerca do jovem rico. Que ele tinha um desejo aparente pelo Senhor, que ele tinha uma piedade exteriorizada apenas e que ele tinha uma concepção errada sobre a salvação. Continuando, Jesus vai responder à indagação do jovem rico. E a resposta de Jesus ela é apresentada em 4 partes. Em 4 etapas. No versículo 18, Jesus começa a responder ao jovem rico, dizendo: por que me chamas bom? A primeira etapa da resposta de Jesus, ela vem com uma pergunta retórica. A pergunta retórica é uma pergunta que não necessariamente aquele que a fez aguarda uma resposta. Mas quem faz uma pergunta retórica quer levar o seu ouvinte a uma reflexão interna sobre o que ele falou, sobre o que ele pensa. E quando Jesus pergunta ao jovem rico, por que você me chama bom? Naquela época, como o ajoelhar-se era apenas diante de Deus, todo judeu, todo religioso judeu, ele sabia que bom só existia um, que era Deus. E que esse adjetivo bom só poderia ser usado para Deus. Mas Jesus faz a pergunta retórica àquele homem com 2 intuitos. Primeiro, que aquele homem analisasse o que ele falou. Bom, mestre. Aí Jesus pergunta, por que você me chama bom? Você está reconhecendo que eu sou Deus? Porque você sabe que a palavra bom só deve ser usada para Deus. Então, por que você me chama bom? Você reconhece que eu sou Deus? Ou você está usando essa palavra sem pensar na profundidade e na importância desse termo? Sem pensar no que esse termo diz a respeito de quem é bom. Então, Jesus trouxe essa reflexão àquele homem com esta pergunta retórica, que serve para nós também nos nossos dias atuais. Porque são muitas as pessoas que chamam Jesus de Senhor e Salvador. São muitas as pessoas que chamam Jesus de Pai, meu Pai. Mas a pergunta retórica que vem para nós nessa tarde é: por que nós chamamos Jesus de Senhor? Nós reconhecemos que Ele é Senhor realmente das nossas vidas? Ou nós chamamos aleatoriamente, sem dar a devida importância ao que nós falamos? Meus queridos, nós que chamamos Jesus de Senhor, nós precisamos realmente deixar que Ele seja Senhor das nossas vidas. Nós que falamos que Jesus é o nosso Senhor, nós precisamos estar total e absolutamente debaixo do senhorio de Cristo. Nós que falamos que Jesus é Senhor, nós precisamos deixar de fazer apenas as nossas vontades e nos submetermos ao senhorio e às vontades de Cristo Jesus. Esta é a primeira reflexão que nós podemos aplicar em nossas vidas.
É fácil chamar Jesus de Salvador, porque todo mundo, em um determinado momento, sobretudo em momentos de dificuldade, precisa de um Salvador, e Ele é o nosso Salvador. Mas ter Jesus como Salvador é fácil. O difícil, e é o que nós precisamos e vai fazer toda a diferença na nossa vida, é ter Jesus como Senhor das nossas vidas. E com essa pergunta retórica também fica essa reflexão para nós. Jesus é realmente o Senhor da tua vida? Como Jesus fez para o jovem rico? Por que você me chama bom? Você reconhece que eu sou Deus? Por que nós chamamos Jesus de Senhor? Nós reconhecemos que Ele é Senhor da nossa vida? Nós vivemos debaixo do senhorio de Cristo? Nós obedecemos a Ele como a um Senhor? E a segunda parte da pergunta de Jesus, depois que faz essa pergunta retórica, da resposta de Jesus, ele diz assim: ninguém é bom, senão um que é Deus, ainda no versículo 18. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Depois de fazer uma pergunta retórica acerca do que é bom, Jesus agora faz uma afirmação confrontadora. Talvez aquele homem, porque também era costume da época, era assim que eles viam na época, aqueles que eram abençoados com prosperidade financeira e com saúde, eles eram vistos como pessoas que tinham a bênção de Deus e eram aprovados por Deus. Então, talvez esse homem, muito provavelmente, ele confiava nisso, porque era um homem próspero financeiramente, era um homem que tinha saúde, a Bíblia diz, os evangelhos dizem que ele era um homem de influência, um homem respeitado. Então, provavelmente, aquele homem imaginava-se como sendo alguém bom, alguém merecedor. Por isso que essa afirmação de Jesus no versículo 18 é tão reveladora, é tão confrontadora. Porque Jesus diz, não há nenhum bom, senão Deus. Somente Deus é bom. Então, se aquele homem imaginava-se como alguém merecedor, alguém bom, alguém que era abençoado por Deus, porque era bom, porque era próspero, Jesus já confrontava esse pensamento dizendo, só existe um bom, que é Deus. Ou seja, você, jovem rico, não é bom. Mas algo que eu queria aplicar na nossa vida também. Muitos de nós achamos que somos bons, que somos boas pessoas, que somos bons cristãos. Essa concepção de achar alguém bom pode até condizer com a nossa visão limitada e humana, porque nós só conhecemos as atitudes exteriores das pessoas. Mas diante de Deus, ninguém é bom, porque Ele conhece todas as nossas motivações. Ele conhece todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados. Então, para que o jovem rico não se achasse merecedor e bom, Jesus já fez essa afirmação confrontadora, que também é confrontadora para nós. Quantas vezes nós não olhamos para alguém e dizemos, rapaz, ele é uma pessoa boa. Esse homem é alguém muito bom. Esse homem é um homem que certamente já está no céu. Só falta uma coisa para ele. Só falta Jesus na vida dele. Mas, meus queridos, se só falta Jesus, esse homem não tem absolutamente nada. Se só falta Jesus na vida dele, deste homem, desta mulher que nós achamos que são bons, eles não têm absolutamente nada. Porque sem Ele, nós não somos nada. A Bíblia diz que as nossas boas obras não passam, são como trapos de imundície. Porque geralmente são contaminadas pelos nossos desejos, pela nossa vaidade e pelo nosso orgulho. Por isso, diante de Deus, não há ninguém bom. Nós precisamos do Senhor. Essa é a segunda parte da resposta de Jesus, essa afirmação confrontadora, que também serve para as nossas vidas. Nada que você faça vai lhe justificar diante de Deus. E a terceira parte
da resposta de Jesus encontra-se no versículo 19. No versículo 19, quando Jesus diz: sabes os mandamentos. Agora é uma afirmação reveladora. Perceba que Jesus diz: sabes os mandamentos, todos os mandamentos. Mas em seguida Jesus cita só alguns. Ele continua dizendo no versículo 19: sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então, depois de Jesus dizer essa afirmação reveladora de que ele sabia todos os mandamentos, Jesus cita só alguns. Os mandamentos que Jesus cita aqui no versículo 19 são os mandamentos que nós chamamos dos mandamentos da segunda tábua. Das duas tábuas dos mandamentos que Moisés recebeu, a primeira são os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, do homem e Deus. Por isso são chamados relacionamentos, os mandamentos verticais. Na segunda tábua, foi as que Jesus citou aqui, são os relacionamentos horizontais, que dizem respeito aos nossos relacionamentos com os outros seres humanos. Acontece que Jesus citou esses mandamentos que podem ser vistos apenas exteriormente. Esses mandamentos são os mandamentos objetivos que qualquer pessoa pode ver. Olha, ele não mata, ele não furta, ele não adultera, ele honra seu pai e a sua mãe. Estes mandamentos são mandamentos que são mais vistos pelos olhos humanos. São os mandamentos que nós podemos ver. E mais na frente Jesus iria revelar que o problema desse homem não estava em cumprir estes mandamentos, mas no seu coração. Nós vamos já falar sobre isso. Mas quando Jesus diz, sabes os mandamentos, Jesus não diz, sabe estes mandamentos da segunda tábua. Jesus diz, sabe os mandamentos. Ou seja, o jovem rico sabia todos. Mas Jesus só citou os da segunda tábua, porque Jesus sabia que ele praticava. E o jovem rico sabia também que ele praticava aqueles mandamentos da segunda tábua. Então, essa é a terceira parte da resposta de Jesus. Primeiro, Jesus faz uma pergunta retórica. Depois, Jesus faz uma afirmação confrontadora. E depois, na terceira parte da sua resposta, Jesus faz uma afirmação reveladora. Você sabe os mandamentos. E você faz esses mandamentos objetivos, os horizontais, o da segunda tábua. Agora, o jovem vem à cena novamente. E nós vemos que, no versículo 20, o jovem agora responde a Jesus. E eu creio que a resposta do jovem foi muito confiante. Afinal de contas, analisemos tudo que já foi dito. Ele era um jovem rico, então, na concepção da época, ele era um homem abençoado por Deus, porque ele tinha prosperidade financeira, abençoado por Deus porque tinha saúde, porque tinha influência, porque era alguém muito influente, porque era provavelmente um saduceu. E agora Jesus fala que ele sabe os mandamentos e cita os mandamentos objetivos da segunda tábua, e ele sabia também que cumpria aqueles mandamentos, e realmente ele cumpria, Jesus não disse que não. Então eu tenho certeza que ele fez a resposta dele foi bastante confiante, quando ele diz no versículo 20, então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E era verdade. Aquele homem observava aqueles mandamentos objetivos. Ele não matava, ele não furtava, ele não dava falso testemunho, ele honrava pai e mãe. Então eu creio que naquele momento ele estava cheio de segurança, de que se a vida eterna é assim, eu já conquistei. E ele responde a Jesus, tudo isso eu já tenho feito, responde confiante. Tudo isso eu já tenho feito, desde a minha mocidade. Mas aquele homem iria ouvir algo de Jesus que iria o surpreender. Ele ficaria surpreso com a resposta que viria em seguida.
Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, apesar dele achar que fazia aquilo tudo porque amava a Deus, Jesus iria revelar que o problema daquele homem não era o que ele fazia externamente, mas o problema dele estava no seu interior. Então, depois dele dar essa resposta confiante, Jesus vem e entra com a quarta parte da sua resposta àquele jovem rico. No versículo 21 diz assim: E Jesus, fitando-o, o amou e disse. Vamos ler só até aí. Perceba que depois daquele jovem dizer que faz aquilo tudo, depois dele ser confrontado, depois de Jesus revelar algumas coisas àquele jovem, a Bíblia deixa claro, está bem claro que Jesus o amou. Jesus amou aquele homem e disse. Mais uma vez eu queria aplicar isso às nossas vidas, trazer isso à nossa reflexão. Hoje nós temos no nosso meio, sobretudo no meio evangélico, uma concepção diferente de amor. De que amar é aceitar a pessoa e deixar a pessoa do jeito que ela está. É aquela ideia de que se eu amo o meu amigo, se eu amo o meu filho, eu não posso repreendê-lo, eu não posso expor o erro dele, eu não posso dizer para ele que ele está errado, porque isso não é amor. Quantas vezes nós não já ouvimos isso aí no meio evangélico mesmo, quando alguém repreende outra pessoa, dá um ensinamento bíblico e a pessoa diz, olha, onde está o amor? Mas o amor está aqui. Em ver que a pessoa está caminhando para o inferno e revelar a ela o problema, o erro dela. O amor está em revelar o pecado àquele a quem se ama, para que ele alcance a salvação que vem de Cristo Jesus e que a sua alma não se perca. Esse é o verdadeiro amor, ele ama a pessoa sim, com o seu problema, mas ela ajuda aquela pessoa a ser transformada. Perceba que Jesus amou o jovem rico como ele era, mas Jesus se recusou a deixar o jovem rico continuar daquele jeito. Por isso que mesmo Jesus amando o jovem rico, ele não encobriu o erro daquele homem. Jesus o amou tanto que revelou o seu pecado, com o intuito de que ele se arrependesse e se convertesse, se mudasse e abandonasse os maus caminhos. Meus amados, esse é o verdadeiro amor bíblico e cristão que nós devemos ter uns pelos outros. É um amor que revela, mas revela com compaixão e amor fraterno. Não é você chegar para alguém que está em pecado e dizer, você é um infeliz, está condenado, vai para o inferno. Não, mas é mostrar em amor o pecado daquela pessoa a quem você ama, para que ela alcance o perdão de Cristo Jesus. Então, mesmo Jesus amando o jovem rico, Jesus revelou, expôs o seu pecado, o pecado que estava no seu coração. Mas eu acredito que Jesus expôs com compaixão, com amor, com misericórdia. Foi que Jesus expôs o pecado do jovem rico. E mais uma vez, Jesus não expõe esse pecado diretamente, mas faz ele refletir sobre tudo aquilo. Continuando no versículo 21, Jesus, fitando-o, amou e disse, agora leremos o 21 e 22. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então veja como Jesus revela o pecado que estava no coração dele. Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40, vai nos contar que alguns saduceus foram até Jesus e disseram, qual é o maior
mandamento da lei? Eles fizeram essa pergunta a Jesus: qual é o maior dos mandamentos que há na lei? E Jesus disse, resumiu em 2 apenas. Jesus disse: o maior mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus queridos, o jovem rico, ele cumpria a letra da lei, como nós chamamos no mundo jurídico, no direito. Ele cumpria exatamente a letra da lei. Não furtava, não matava, não adulterava, honrava o pai e a mãe. Mas o problema do jovem rico não era com os mandamentos objetivos, aqueles que nós podemos ver, mas era com o que estava no seu coração. O problema do jovem rico não estava em cumprir a letra da lei, mas no espírito da lei. O espírito da lei é o que a lei espera de nós. E Jesus resume claramente nesses 2 textos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nos mandamentos da primeira tábua, os mandamentos relacionados que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, isso fica claro: amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Por isso, não terás outros deuses diante de Deus, do nosso Deus. Por isso, não farás imagem de escultura. Já amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o espírito desta letra da lei: não furtarás, não matarás. Se você ama o próximo, você não furta, você não mata. Então foi isso que Jesus trouxe. Jesus trouxe uma reflexão quando ele faz agora o seguinte: então você pega tudo que você tem e dá aos pobres. O que era que Jesus estava pondo à prova agora? O amor dele ao próximo. E a confiança dele apenas nas riquezas. O amor dele às riquezas. Então, quando Jesus diz isso, Jesus está confrontando o que estava no coração dele. O exterior estava ok. Ele não matava, não furtava, honrava pai e mãe. Acontece que até um ateu pode fazer isso. Certamente você conhece um homem que não crê em Deus. Você conhece um ateu ou alguém que vive distante do Senhor, mas não mata, não furta, não rouba, não adultera. Então, a manifestação externa, ela tem que ocorrer sim, mas ela tem que refletir o que está no nosso interior. Então, muitas pessoas podem ter manifestação externa, como se fossem homens de Deus, tementes a Deus, mas ter o interior corrompido. E aqui Jesus revela o interior dele, quando diz: olha, agora você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Por isso Jesus diz: vai, vende tudo que você tem, que é o que você mais ama, é aquilo no que você confia, é aquilo no que você se apega, dá aos pobres, mostra que você ama o próximo, depois vem e me segue, que eu te darei. Veja que Jesus ainda o promete uma coisa muito maior: eu te darei um tesouro no céu. Então agora as manifestações externas daquele homem não eram mais suficientes. Agora ele tinha que tomar uma decisão que tinha que partir do seu interior. E isso revelou o pecado do jovem rico. E o primeiro pecado que nós vemos ali no jovem rico é de que ele tinha uma vida de aparência. Tudo o que ele fazia exteriormente tinha uma motivação errada. Porque se ele amasse a Deus sobre todas as coisas, ele não teria problema em abrir mão daquilo que Jesus estava pedindo. Se ele amasse o próximo como a si mesmo, ele também não teria problema em dar tudo o que ele tem aos pobres, uma vez que era o que Jesus estava pedindo. Mas o que ele externava era diferente do que ele tinha no seu coração. Então aquele homem vivia uma vida de aparência. E isso é hipocrisia. E hipocrisia é pecado. Pecado do coração, que só quem vê é Deus. Segundo, é uma piedade exteriorizada. O segundo pecado daquele homem que é externado ali, o segundo pecado que a gente consegue contemplar ali é a incredulidade. Ele não acreditava que poderia viver sem os seus bens, ele jamais ia abrir mão daquilo.
Talvez porque ele confiasse que a vida dele sem aquilo ali não seria a mesma, mesmo estando diante de Jesus. Então esse homem, mesmo estando diante de Jesus, ele não creu no que Jesus lhe disse. Dá tudo que tu tem aos pobres e depois vem e me segue, que eu vou te dar um tesouro no céu. Mas aquele homem não creu, não quis abandonar aquilo a que ele se apegava. Isso revela o terceiro e último pecado que nós vamos falar nessa noite deste homem, que é o amor às riquezas. Aquele homem amava as suas riquezas mais do que amava a Deus. Ele estava diante de Jesus e Jesus disse: abandona isso tudo, larga isso tudo e me segue. E ele não fez. Perceba que o problema não é a riqueza. Em Lucas capítulo 18 conta a história do jovem rico e no 19 conta a história de Zaqueu. Para o jovem rico, Jesus pediu que ele desse tudo o que ele tinha, todas as suas riquezas, que vendesse. Mas para Zaqueu, Jesus não pediu a mesma coisa. Porque o problema de Zaqueu, o pecado de Zaqueu, não era o apego ao dinheiro. O pecado de Zaqueu era outro, ele defraudava, ele enganava as pessoas, ele cobrava mais do que devia. Mas o pecado do jovem rico não, era que ele amava o dinheiro. Então Deus, ele vai nos pedir aquilo que nós idolatramos. E o amor ao dinheiro é idolatria. Como diz Colossenses 3,5, a avareza, o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é idolatria. Timóteo capítulo 6, versículo 10 de 1 Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema é que o amor ao dinheiro é idolatria, mas idolatria não é apenas o amor ao dinheiro. Nós temos uma concepção errada de que idolatria é adorar imagens. Sim, é também. E uma demonstração clara e absurda de idolatria, adorar imagens. Mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida é o nosso ídolo. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus da nossa vida. Se você coloca o seu filho no lugar de Deus, se você coloca o seu casamento, a sua esposa, o seu marido no lugar de Deus, se você coloca o seu trabalho, se você coloca até a obra de Deus mais importante do que o próprio Deus, isso é idolatria. Se você coloca um pastor, um líder, um cantor, tudo isso é idolatria. Deus, ele não divide o trono da tua vida com ninguém. Tim Keller, ele diz uma frase interessante, ele diz que se há algo ou alguém de quem você diz que não consegue viver sem ele, isto é o teu Deus. E quando o jovem rico ele fica contrariado e se retira triste, ele está dizendo isso: eu não consigo viver sem as minhas riquezas. Então o Deus do jovem rico eram as suas riquezas. Mas precisamos aplicar isso à nossa vida também. Será que você não tem outro Deus na sua vida? Será que você não diz: eu não posso viver sem o meu marido, eu não posso viver sem a minha esposa? Se você diz isso, o teu marido, a tua esposa, são o teu Deus, são o teu ídolo. O cristianismo, ele é exclusivista. Só cabe um Deus, só cabe um rei, só cabe um Senhor sentado no trono. E esse Senhor é Jesus Cristo. Se você coloca Jesus e mais alguma coisa, não é cristianismo. Se você, como jovem rico, queria servir a Jesus do seu modo e diz: tudo bem, eu sirvo a Jesus, mas do meu jeito. Eu sirvo a Jesus, mas sirvo ao meu trabalho, ao meu casamento, ao meu filho. Jesus é importante na minha vida, mas tão importante quanto Jesus é o meu casamento, é o meu cônjuge. Está errado, meus amados. Só há lugar para um rei, um Senhor, no trono da nossa vida. Qualquer coisa que nós coloquemos acima até, ou igual a Deus na nossa vida, é o nosso ídolo. E não é cristianismo. Não é cristianismo. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos pensar o que tem ocupado o trono da nossa vida. Jesus, ele não vai dividir o trono da sua vida com ninguém.
Mateus capítulo 6, o próprio Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. E lá no texto ele cita a Deus e as riquezas. Mas ninguém pode servir a dois senhores, sejam quais forem os senhores. Nós só podemos ter um Senhor. Nossa vida deve ser dirigida apenas por Jesus. Aí talvez você diga, mas eu não tenho riqueza. Mas tem gente que não tem riqueza e é apegada à riqueza, vive correndo atrás da riqueza. Meus queridos, o que nós temos, nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, a obra de Cristo, tudo isso tem lugar nas nossas vidas. Mas o lugar de tudo isso em nossas vidas tem que estar abaixo de Jesus Cristo. Nada pode estar acima ou sequer comparado a Jesus Cristo na nossa vida. Nós não podemos dizer, eu vou servir a Jesus, mas vou me dedicar também totalmente a isso. Não é cristianismo. No cristianismo, só há lugar para um Senhor da tua vida. E esse Senhor é Jesus Cristo. O que Ele pede de você nessa noite, talvez, provavelmente, seja diferente do que Ele pede do jovem rico, objetivamente. Talvez Jesus não peça que você abandone as suas riquezas, mas Ele, porque eu pelo menos não tenho nenhuma a não ser as riquezas espirituais do Senhor. Mas talvez Ele precise, Ele peça, Ele queira que você abandone algo que está ocupando o lugar dele na tua vida. E eu não posso saber o que é. Eu não posso. Talvez nem você perceba, mas hoje é dia. A partir de hoje, você precisa refletir sobre isso. Se você não consegue ver o que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida, acima de Deus, acima de Jesus, o que você tem colocado no trono da tua vida, peça a Ele. Ore, peça para que Ele te mostre. E quando Ele te mostrar, abandone. É o que Jesus quer de nós. Primeiro, que abandonemos. Abandonar, aqui que eu estou falando, não é você abandonar o seu filho, deixar o seu marido, não. Abandonar aqui é entregar nas mãos do Senhor. É largar, tirar das suas mãos e entregar nas mãos de Deus. Abandonar aqui é tirar do trono que pertence somente a Jesus. Tire, seja o que for, do trono da sua vida. E deixe que Jesus seja o único a ocupar este lugar na tua vida. Primeira coisa que Jesus pede de nós, como pediu ao jovem rico, é que nós abandonemos tudo o que nos afasta dele, seja o que for, que te afaste de Cristo. Você deve fazer essa oração. Senhor, o que me afasta de ti, afasta de mim. Seja a idolatria ao meu cônjuge, seja a incredulidade, seja a idolatria aos meus filhos, a um time de futebol, seja o que for, o que te afasta de Deus, você precisa pedir que o Senhor afaste de você. Em segundo lugar, o que Jesus quer de nossas vidas, como queria com o jovem rico, era ser Senhor da nossa vida. E não é um Senhor como esses patrões humanos, que sugam dos seus empregados, que tratam mal os seus empregados. Não, Jesus é um Senhor que nos garante algo muito maior do que tudo que nós podemos alcançar aqui. Ele diz para o jovem rico, você me segue e você terá um tesouro no céu. Este Senhor prepara para nós um tesouro eterno, um tesouro no céu. O que Ele tem preparado para nós, nenhum homem aqui nesta terra pode dar. Nada que nós nos apeguemos aqui pode nos dar o que o nosso Senhor Jesus conquistou para nós na cruz. Nada desta terra pode nos dar a vida eterna. Por isso, só Ele deve ser o nosso Senhor. Concluindo, meus amados, eu queria dizer que todos nós, como o jovem rico, que teve um encontro com Jesus, todos nós, um dia vamos ter um encontro com Jesus. Talvez você até já teve outros e talvez esteja ouvindo o que Jesus quer falar com você hoje. Não pelo que eu estou falando, mas pelo poder da palavra. Porque, como eu costumo dizer, o papel do pregador é levar a palavra como ela é aos ouvidos e ao intelecto dos ouvintes.
Mas quem vai levar o coração e fazer a transformação é o Espírito Santo. Então, o que eu desejo para você nessa noite é que esta transformação do Espírito na tua vida seja feita. E que você, pelo poder do Senhor, através do Espírito, destrone tudo o que está no trono da tua vida, para que apenas Jesus ocupe o primeiro lugar na tua vida. Todos nós teremos um encontro com Jesus, aqui e também na eternidade. E um dia nós vamos chegar diante do Senhor na eternidade. E para alguns ele vai dizer: vinde bendito para o gozo eterno, preparado por meu Pai. Para outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aqueles que têm apenas o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, estes são os que serão chamados: vinde benditos para o gozo eterno preparado pelo meu Pai. Mas aqueles que servem a outros deuses, eles vão ter um outro destino. Que nessa noite você reflita sobre isso, a partir dessa noite, e que nunca mais você tenha outros deuses. Que você não sirva a ninguém, nem a coisa alguma, nem a riquezas, nem a bens, nem ao seu trabalho, mas que você sirva de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo. E assim, Ele vai te garantir tesouros no céu. Talvez a caminhada aqui, talvez e certamente, a caminhada aqui será difícil, árdua, mas Ele tem algo muito maior preparado para os seus servos. Então, em nome de Jesus, receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e viva como servo de Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor possa falar aos vossos corações e transformar as nossas vidas para a sua glória. Amém?